Tudo se inicia pela coleta dos dados, coleta de números, e que vão ser usados com diversas formas. Então, os dados são a peça fundamental desse contexto aí das estatísticas. Então, aí nós teremos, no contexto, a coleta dos dados, análise e interpretação dos dados. E esse aprofundamento da interpretação será demandada pela própria gestão da unidade, ok? A gente pode usar várias fórmulas, mas vamos dizer que o mais comum é a gente usar a média, que é a razão entre a soma e o número de observações. Então, a média de internações no mês de tal. Então, a gente vai ter o número de internações pelo período tal, e aí nós vamos ter uma média. A moda é um conceito que é o valor que ocorre com mais frequência numa amostra. Mas, de um modo geral, a gente vai usar mais frequentemente a média para traçar algumas coisas que eu vou mostrar para vocês. Aí nós temos exemplos de quem tiver interesse em aprofundar conceitos de estatística, pode acessar esse link aí, ou conhecer os bancos de dados oficiais, DataSUS e Tabnet. Esse monitor, só para a gente se aproximar da ideia, é que ele é capaz de fazer curvas de tendência. Esse monitor é utilizado na prática, especialmente em centro cirúrgico e centro de terapia intensiva, e ele, por exemplo, pode fornecer a pressão arterial média, que é uma relação matemática entre a máxima e a mínima, e ali o valor de 120 por 80, média 93. E ele pode criar médias de temperatura, curva de temperatura, curva de frequência. Ele, nesse tutorial aí à direita, pode fazer muitas opções de relatórios de tendência ao longo do período que se quiser analisar de um paciente. É importante para o profissional de saúde que analisa artigos médicos e artigos científicos o índice de significância, e que a gente considera a significância maior quando o pezinho, que é o símbolo, é menor do que 0,001. Mas destaque-se que a significância por si só não diz muita coisa. Afinal, o pesquisador deve ter em mente que há muito mais variáveis a serem avaliados em um estudo além desse item. Por exemplo, ao avaliarmos a diferença entre dois tratamentos médicos clínicos, um mais antigo para outro novo tratamento, e encontrarmos a diferença estatística significante, em qualquer nível de significante até extremamente significante, mas acontecer de um novo tratamento ser de um custo tão alto e possuir resultados práticos tão poucos relevantes que acaba por ser mais interessante manter a utilização do tratamento anterior. Bom, bioestatística e epidemiologia são áreas bem relacionadas e elas se complementam no estudo da saúde pública e da saúde em geral. A bioestatística fornece as ferramentas estatísticas para que a gente possa analisar dados de saúde, enquanto a epidemiologia usa essas ferramentas para estudar a distribuição e os fatores que influenciam a saúde e as doenças em populações. Já a meta-análise é um processo de averiguação de várias estatísticas, de vários trabalhos sobre determinados temas e que tem como objetivo dar o selo de validação de determinados itens que são publicados nos diversos periódicos sobre saúde no mundo. Então, existem alguns institutos que fazem as estatísticas das estatísticas. Portanto, a meta-análise, em resumo, é uma ferramenta para a síntese de evidências científicas, que combina resultados de múltiplos estudos para gerar conclusões mais robustas e confiáveis sobre um determinado tema.
E aí nós temos a evidência A, essa é categórica. A evidência B já coloca em dúvida determinadas afirmativas. A evidência C é muito mais de experiência pessoal dos autores. E a evidência D, ela é anedótica, ela não tem validação como evidência, né? Então, essa é uma forma de orientar as afirmativas e as publicações que são feitas pelo mundo, que é a busca da assertividade sobre temas em saúde. Aqui nós temos uma planilha de coleta de dados de serviços cirúrgicos, como exemplo. Então, a cada mês a gente pode colocar os dados, a quantidade de procedimentos que foram feitos e totalizar e fazer a média mensal, que é o total dividido pelo número de meses. Simples, né? Da mesma forma, a coleta de dados de um serviço clínico, como a cardiologia. De novo, os vários itens que podem ser contabilizados, em que a gente pode totalizar e traçar a média mensal de vários itens. E nós podemos também usar os itens de ouvidoria como uma forma de pavimentar uma estatística sobre o grau de satisfação da clientela, para quem a gente está destinando o serviço, né? Porque isso é um item de qualidade, a gente precisa ter isso também como uma regra. Ouvir o cliente, ouvir a ponta, né? Aí a gente começa a ver os indicadores que utilizam os dados e começa a trabalhar as diferentes variáveis. Nós temos aqui o KPI, que são os indicadores-chave de desempenho, que são métricas utilizadas para avaliar o desempenho de uma organização. Alguns exemplos de KPIs incluem receita total, que reflete o sucesso geral das operações de negócio em gerar receita, o lucro líquido, avalia a eficácia das operações da empresa após todas as despesas, participação no mercado, que mede o percentual de mercado que uma empresa possui em relação ao mercado total em que atua. E esses KPIs são utilizados já pela alta direção das instituições. Nesse contexto, a gente já começa a trabalhar alguns indicadores. Os que estão em negrito vermelho, a gente já usa alguns dados que foram coletados e já começa a fazer correlação da taxa de ocupação, taxa de permanência, que são alguns indicadores tradicionais de leitos hospitalares, e aí a gente já começa a trabalhar a lógica de indicadores. Portanto, indicadores são medidas quantitativas, resultantes de relação matemática entre dois dados, por exemplo, que definem numericamente o estado de um processo ou de seus resultados. Permite compará-los com padrões e metas pré-estabelecidas. E para que servem os indicadores? Transmitir as necessidades e expectativas dos clientes, dar suporte à análise crítica dos resultados do negócio, às tomadas de decisões e ao replanejamento, e contribuir para a melhoria dos processos e produtos da organização. Ou seja, os indicadores têm que ter o objetivo, e ele serve para comparar períodos de desempenho da instituição ou comparar com outras instituições. Exemplo, taxa de mortalidade de cirurgia de médio porte. Esse é comparável com outras instituições. E a própria instituição pode acompanhar a taxa sendo reduzida por medidas que foram tomadas. Esse é um exemplo prático. Então, como já mencionado, nós temos os diferentes níveis de indicadores. E a importância de cada um deles é para a vida cotidiana da instituição, para as estratégias que devem ser lançadas pela alta direção e para orientar treinamentos, retreinamentos de pessoal operacional da linha de frente. E aí estão os requisitos para o indicador. Importante, simples e claro, baixo custo de obtenção, representativo ou abrangente, estável, confiável e comparável. Ou seja,
quando existe um conselho diretor, um conselho administrativo, esses indicadores podem ser discutidos para que deste nível de discussão estratégico saiam indicadores de diferentes níveis, porque isso é importante para o comprometimento de todos envolvidos na gestão com o que foi discutido dentro de um fórum adequado. E aqui vocês podem ter uma noção de um padrão, por exemplo, de um formulário para acompanhamento de um indicador. E aí você tem os vários itens do indicador. Isso também pode ter nuances e aspectos individualizados de instituição para instituição. Aí temos um exemplo. Aqui nós podemos situar, já como indicadores, por exemplo, proporção de suspensão de cirurgias, percentual, proporção de clientes satisfeitos com o tempo de espera para a consulta. Isso na ouvidoria, a gente pode obter esse indicador. Outros indicadores que podem ser comparáveis ou acompanhados pela gerência também são relação entre dois fatores, tempo de ciclo de determinado item e assim por diante. E aí os indicadores vão surgindo como indicador de qualidade, em que a gente faz a comparação entre dois itens coletados, né? Também podemos identificar indicador de produtividade. E aí vamos trabalhar com finanças e desempenho. E aí uma série de indicadores tradicionais que são utilizados costumeiramente por todas as instituições de saúde. Isso tem impacto financeiro, tem impacto na qualidade da assistência, e isso está bem já conceituado e utilizado por muitas instituições. De novo, para reforçar o uso dos indicadores, temos a coleta, a análise e o uso após a análise. E aí o cuidado que temos que ter a respeito dos indicadores, porque nós temos as chamadas fontes de incertezas na medição. Então a gente tem que ter cuidado para não inventar muita coisa, nem tornar muito complexo o indicador, porque a gente pode criar dificuldades até para a interpretação deles. E aí existem as chamadas armadilhas da medição, que é medir muitos indicadores, medir para controle, medir para descobrir erros, medir coisas não importantes, medir dados incorretos. Isso são as armadilhas que podem afetar até o ânimo das equipes e influenciar negativamente nas análises. Aí nós podemos identificar os principais indicadores da organização, que levam em conta o cliente, o financeiro, as pessoas, os fornecedores e como o produto e os processos organizacionais estão sendo vistos pela gerência e por toda a organização. Bom, aí vocês têm os indicadores de satisfação do cliente, que a gente passa de uma coisa subjetiva e a gente pode tratar como ótimo, bom e péssimo, ou quantificar por cruzes, de 0 a 5 cruzes, o que pode ajudar a pavimentar as avaliações periódicas e ver se melhorou ou piorou, né? E aí nós temos os indicadores para avaliação de desempenho econômico e financeiro. E a gente vai ter, obviamente, isso na alta gerência tem um foco todo especial, né? Aí nós temos uma pequenina amostra da quantidade de impostos que são indicadores financeiros, né? Porque quando se faz qualquer avaliação do desempenho econômico, a gente tem que estar em dia com os encargos, que são encargos fiscais, e estão aí elencados os principais elementos que orientam
os indicadores financeiros na hora de se fazer um balanço contábil de um hospital ou de qualquer empresa de saúde. E ainda nos indicadores da organização nós temos o desempenho relativo às pessoas, que aí você mede percepções, reações, comportamento, e isso entra também com a forma de se transformar o que é subjetivo numa coisa objetiva. Isso tem rigor matemático? Claro que não, mas ele serve de parâmetro de acompanhamento, né? Então, pesquisa de clima organizacional, índice de acidentes de trabalho, acidentes de pérfuro cortante, por exemplo, índice de treinamento, quantas horas de treinamento, rotatividade e assim por diante. Temos também o desempenho relativo aos fornecedores, e um item interessante é o cumprimento de normas e legislação trabalhista, porque hoje é absolutamente necessário que uma empresa que conta com terceiros, ela tem que acompanhar toda a normatização da empresa terceirizada. Porque se ela tiver qualquer conflito trabalhista, o contratante dessa empresa também entra como corresponsável, porque ele precisa cobrar da empresa a qual ele terceiriza um serviço qualquer que esteja dentro das normas da legislação trabalhista, por exemplo. E também temos o desempenho relativo ao produto e aos processos. Aí também são, por exemplo, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, redução de desperdício, produtividade. Então, são itens que nós estamos fazendo relação a produtos e processos. Ok? E um hospital, ou mesmo uma clínica, ela tem as chamadas unidades de serviços. E em cada unidade de serviço você tem insumos, processos, pessoas, produtos ou resultados. E em cada um desses itens nós temos que ter os indicadores, que podem ser individualizados, porque cada um pode traçar o tipo de indicador melhor que deseja. Aí uma listagem para exemplificar os centros de custo, que a gente vai considerar como unidade de serviço. Porque cada um desses setores terá a sua listagem de indicadores e que deverá ser acompanhado pelo gestor e pela alta gerência da unidade. Cada uma dessas unidades de serviço. Aí um pequeno exemplo de uma unidade de serviço em que você pode traçar no pessoal taxa de absenteísmo, taxa de qualificação, treinamento, média de idade, os insumos, taxa de quebra, índice de falta, taxa de incompatibilidade, insumo inadequado, dos processos e dos resultados. Portanto, toda unidade de serviço pode trabalhar os itens pessoa, insumos, processos, resultados e produtos. Aqui nós vamos dar os exemplos, a minha experiência, como eu abordei determinadas situações do ponto de vista prático, ok? Ano de 2000 e Hospital Central Aristarco Pessoa, que pertence ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. O que foi feito foi uma amostragem espontânea de caixa de coleta de opiniões que eram estimuladas, porque sendo uma unidade militar, e na ocasião as pessoas podiam ficar com algum constrangimento de se identificar. A única possibilidade foi identificar gênero e quais eram os setores que eram envolvidos, para não haver nenhum desdobramento punitivo ou qualquer coisa nesse sentido, ou persecutório. Então foi feito de uma forma bem quase que anônima, né? A amostra contou com 120 pacientes, com a média de idade de 35,9
e um equilíbrio entre os gêneros masculino e feminino. E aí a opinião sobre o sistema de marcação de consultas em geral. Nós temos até um nível bastante alto de péssimo. E aí depois foram feitas as avaliações. Tá? Mas isso já era uma primeira amostragem em que a gente teria que abordar para melhorar a situação da marcação de consultas. Atendimento médico. Aí uma amostra do índice de satisfação com atendimento médico geral. Bastante satisfatório. Atendimento de enfermagem. Considerado limpeza geral do hospital, bastante razoável, né? 96% de ótimo e bom. Organização geral. Esse é subjetivo, sim, mas é a sensação que o cliente do hospital tem, né? Então isso é importante para balizar conduta. Aí as condições da sala de espera, tá bem? Sinal de que a gente tem que buscar 100% de ótimo e bom. Esse é um dado significativo, confiança geral no hospital, né? E aí nós temos uma amostragem bastante interessante, 92% dos clientes têm confiança na instituição. A programação visual do hospital, quer dizer, a parte de informação, orientações e tal, também está bastante razoável, né? Ou era bastante razoável. Estamos avançando para os serviços médicos. Avaliação na clínica médica. Preponderância do sexo masculino, porque o contingente masculino do Corpo de Bombeiros, na ocasião, era muito maior do que o feminino. No serviço de clínica médica, o sistema de marcação de consulta é sentido, é percebido pela clientela, na ocasião, 28% consideraram péssimo o sistema de marcação. Mas aí, quando chega na frente do médico, a percepção deles é muito boa. Nós temos aí 93% de ótimos e bons. O atendimento de enfermagem na clínica médica, especificamente, excelente, excelente. Então, estão saindo informações de uma amostragem simples, espontânea, em caixa de coleta de fichas de avaliação. A sensação da clientela sobre marcação de exame na clínica médica não tem nem ótimo, só tem bom, mas 19% péssimo. Agora nós vamos ao serviço de imagem. A clientela, como é que era a distribuição por sexo? Aí entra a grande marca, considerado péssimo serviço de imagem, a marcação de exame. E aí houve logo uma abordagem direta da direção da época para a mudança desse contexto aí, porque isso era gritante, né? Mas o atendimento médico era considerado praticamente unanimemente muito bom ou ótimo, né? O atendimento de enfermagem no serviço de imagem também é bastante bom, só com 5% de péssimo. E a organização do serviço de imagem, dado subjetivo, mas estamos aí com 11% considerando péssimo. E o grau de confiança no serviço de imagem também bastante significativo, 89% de bom e ótimo. Isso é importante. Esses dados foram apresentados à alta direção da corporação, através de uma palestra. Existia um seminário de qualidade, nessa ocasião, no quartel central do Corpo de Bombeiros. A dúvida colocada numa apresentação desse tipo é: e daí? O que nós temos que fazer? É evidente que eu propus na época que
a gente precisava fazer isso de forma periódica para fazer comparações. Tá? Uma pesquisa dessa natureza, espontânea, e que reflete a sensação do cliente em relação à instituição, obviamente que gera muita ansiedade para que a gente corrija logo de imediato o que está havendo. Mas antes que isso seja causa de conflitos, é preciso que tenhamos serenidade para colocar estatísticas e avaliações de qualidade debruçando-se sobre a mesa para tentar encontrar a causa. Então, com esse quadro configurado de uma pesquisa espontânea, foi a primeira iniciativa de se discutir em cima de dados o que fazer em termos de gerenciamento do hospital. Essas discussões são multiprofissionais, elas são saudáveis e elas têm que levar em conta a qualidade de quem sente o serviço que é oferecido. E essa pesquisa gerou, a seguir, a criação dos indicadores do Hospital Central do Eustáquio Pessoa, que hoje tem, de fato, um sistema de informação muito adequado. E aqui, para finalizar esse bloco, nós vamos apresentar aqui rapidamente as estatísticas do Serviço de Nefrologia do Hospital Federal dos Servidores do Estado, onde eu pude exercer a função de coordenador durante 14 anos. Então, eu vou mostrar rapidamente os números e as deduções que foram feitas graficamente. E nessa grande planilha, nós fazemos uma correlação entre dados e indicadores. Nós trabalhamos com os indicadores que seriam as médias mensais que pavimentaram muitas decisões com os colegas que compõem o quadro, médicos, enfermeiros e técnicos, e esse serviu de balizamento para a tomada de decisões, que é, afinal de contas, o que o indicador tem como característica, né? Embasar decisões administrativas. E, finalizando esse bloco, a gente tem aqui a expressão gráfica das atividades do Serviço de Nefrologia, que serviram de base para a tomada de decisões administrativas, argumentações com colegas sobre tendências e o que se poderia fazer. Então, esse bloco mostra o que a estatística e o controle de dados pode facilitar a tomada de decisões. Eu espero que vocês comecem a sedimentar a ideia de como seguir protocolos e seguir informações, e hoje nós já temos software e sistemas que dão esse norte, né? Eles quase que impõem a informação de dados. Isso já é um grande facilitador para os gestores nos dias atuais. Mas nessa ocasião aí não existiam sistemas na área pública que permitissem grandes decisões. Tinha que ser no dia a dia mesmo, trabalho mais braçal para poder dar condições de tomada de decisões.